Fala galera, né? Estamos aqui voltando, né? Já salvei lá a live. Inclusive eu preciso dizer o seguinte, essas lives vão pro YouTube. Então eu vou mandar para vocês lá no grupo dos alunos. Então fiquem espertos que eu vou mandar. Né, o último foram 3 lives. Aí é com vocês assistirem ou não, mas estão lá, estão disponíveis. Quem não pegou, não viu a mensagem, manda a mensagem que eu encaminho para vocês, tá? Hoje eu vou mandar até o fim da noite, né, as próximas, as próximas 2 lives, essa que teve, essa agora, e aí mais tarde eu mando, tá? Aí eu não sei que horas vai ser. Vou chamar aqui o Jonathan e a gente continua de onde a gente parou. Foi? Voltou? Voltando? Vamos ver aqui o povinho chegar. Só uns 2, 5 minutos e a gente espera o povo chegar. Beleza. A gente vê. Mas, gente, até agora vocês estão entendendo? Tá legal? O áudio tá maneiro? Tá parando muito? Tem algum problema com imagem? Diz aí que a gente tenta ver o que a gente pode fazer. Tem travado Qualquer dúvida que... Não, pra mim tá fluindo. Tá indo. Show. Não, pra mim também. Pessoal. Não sei se pra eles. Gente, como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Tá fluindo pra vocês? Tá travando muito? Vamos ver quando eles responder. Jonathan, só pra avisar, essa live, as 2 lives vão pro YouTube, tá? Tá, beleza. Tá ótimo. Tá entendendo mais ou menos? É Prislane? É Prislane? É Prislane, tá escrito. Ah, deve ser a Prislane. Foca mais no assunto, pessoal. Ok. Peraí, o que você não entendeu? Que aí qualquer coisa a gente explica. A gente tá aqui exatamente pra explicar. Isso. Áudio tá bom, tá. Se o áudio tá bom, tá ótimo. Gente, meu celular vibrando aqui. Jesus. O áudio tá bom, tá. Será que a gente pode, então? Já que... Aí a gente... Quem pegar, pegou. Quem não pegar, a gente vê depois no YouTube. Tá. Então eu vou tentar ser mais objetivo. Tentar não abrir muito direcionar parênteses. Um pouquinho. Isso. É tão legal abrir parênteses. Porque aí a gente vai... Cara, o que é bom da história é a fofoca. A fofoca histórica que é o melhor. Crítica também é bom. Crítica é maravilhoso. Sim. Claro. A gente não fez nenhuma governo até agora. Tô impressionado. Né? Tô falando nada, não. Ninguém falou nada. Porque agora a gente vai estar com cloroquina, andando pelas ruas. Não, acabou o isolamento social, não existe mais. Agora é isolamento vertical. Se você é novinho, vai pra rua, tá? Porque você não morre. Principalmente quem tem histórico de atleta, tá bom? Quem tem histórico de atleta, vai pra rua, porque você não vai pegar. É só uma gripezinha, tá, gente? Calma aí, eu ficou perdida na definição de contra-reforma. Vamos lá. A contra-reforma é justamente a ideia, né? Contra-reforma é justamente se passa a ideia de que você só está reformando por causa de uma reação. Ou seja, eu só estou fazendo um contra-ataque no futebol. Vamos pegar esse exemplo. Contra-ataque no futebol. O time está contra-atacando. Por quê?
porque ele sofreu um ataque e agora ele está atacando. Né? Então, essa ideia contra a reforma traz para a gente a noção justamente do quê? De que a Igreja Católica só está fazendo a reforma religiosa dela no Concílio de Trento, porque Lutero e todos os bispos próximos a Lutero, a burguesia próxima a Lutero, os bispados, ducados e tudo mais próximos a Lutero, fez uma crítica à Igreja e uma cisão com o catolicismo. Dúvida? Foi? Foi, Pris. Show. A gente podia até usar o exemplo lá do Pablo, né? Tô preparada para atacar. No caso é contra-atacar. Que é uma música sensacional da Pablo que dá para usar também. Né? A gente inverte um pouquinho uma palavra e outra, mas dá certo. A gente pode então voltar, gente, para o Concílio de Trento, né? Para a gente dar continuidade à aula. Eu acho que dá para ir. Eu acho, não sei. Tá, vou então tentar trabalhar um pouco mais direcionado. Vamos lá. Sim. Falamos dos dogmas, né? O principal seria o dogma, né? A virgindade a Maria, mas não só esse, isso vai gerar um culto a Maria, isso vai gerar também um culto aos santos, é aquela ideia de que o culto aos santos é importante para a sua vida, aqui um espelho para a sua vida. Tá? O princípio da salvação pelas obras vai ser reafirmado, a reafirmação dessa doutrina tomista. Tá? Além disso, uma discussão, olha como é que a reforma católica está sendo realizada, né, o Concílio de Trento, não deixa de ser uma continuidade das reformas lá na Idade Média. Por quê? O Concílio de Trento vai confirmar a existência de um purgatório. Né? O purgatório ele não existia, e o Legoff fala muito bem disso. Né? O purgatório ele não existia na Idade Média. Ou ia direto para o céu, ou... tá? Então, o que vai acontecer? A Igreja vai criar esse purgatório na Idade Média. E quando ela cria esse purgatório, agora você tem a oportunidade de redimir os seus pecados já após a morte, para poder chegar justamente aonde? Aos céus. Então você passa ali por uma fase intermediária. Agora, eu colocar assim. E aí, galera, isso é uma ideia que surge na Idade Média, é confirmado pelos concílios anteriores, que nós estamos falando lá na Idade Média, e aqui no Trento, a Igreja vai bater o martelo, vai falar, pronto, o purgatório existe, ele é real, e agora o purgatório, existe o purgatório. E isso é importante porque além desses diversos concílios, teve uma importante pessoa, né? Vamos botar assim, teóloga, que é a Catarina de Gênova. A Catarina de Gênova, no século XV, ela vai afirmar a existência da visão do purgatório. Vai falar o seguinte: um sonho viu o purgatório é real. Estou escrevendo essa obra aqui para falar que o purgatório existe, e a partir dessa visão de Catarina de Gênova, a Igreja vai desenvolver uma teologia mais centrada ao purgatório. Além disso, nós temos... A própria noção de inferno, né? Sim. Pode continuar. Foi só um comentário, só. Acho que o livro, né, do Dante, Oi? A Divina Comédia. Sim, o livro do Dante, inclusive, A Divina Comédia. Era o filme oposto, né? O oposto é exatamente essa noção. Dúvidas, pessoal. É complicado a gente ter que definir assim, pontos positivos e negativos. Porque depende da ótica que a gente vai usar. Né? Se eu for usar da ótica protestante, tem N pontos positivos e negativos. Se eu for usar... Então, assim, a gente não tem como quantificar a ideia de positivo e negativo nesse sentido. A gente pode dizer o seguinte: as igrejas, tanto luteranas
quanto a Reforma Católica, ela vai fortalecer as ideias dentro dessas igrejas. Então, assim, as ideias que eles estão pregando vão ser fortalecidas com os seus respectivos momentos, tá? Então, quando a gente fala que a gente tem a reafirmação dos dogmas da igreja, o princípio da salvação pelas obras, a afirmação do culto a Maria e aos santos, né, a confirmação da existência do purgatório pela Igreja Católica, ela está defendendo os seus pontos de vista, defendendo aquilo que para ela é importante. Assim como o Lutero vai falar, olha, a questão da imagem é problema, a justificação é pela fé, né? Então, assim, a gente pode dizer que existem pontos positivos e negativos, só que entra numa ideia de juízo de valor, né? O que a gente tenta evitar um pouco. É complicado a gente falar de pontos positivos e pontos negativos, mas a gente pode pensar de uma maneira diferente. A gente pode pensar no seguinte: a igreja, ela reconheceu algumas coisas, aí isso vai, por exemplo, no ponto de condenar a venda de indulgências, que era uma prática que a igreja fazia, né? Ou seja, indulgências e simonias também, que é importante. O que são as indulgências? Era o perdão dos pecados, que lá no início do movimento das cruzadas ele era dado pela igreja. E aí, a partir do século XV, quando a gente tem a construção da o projeto de construção da Basílica de São Pedro e começa a venda de indulgências, isso se torna um movimento desenfreado, que no Concílio de Trento a igreja vai falar, não, temos que condenar essa venda de indulgências e venda de simonias. O que são simonias? São relíquias sagradas, muitas vezes falsas, em que a igreja vendia, né? A igreja pegava ossos qualquer, colocava vários ossos, várias paradinhas, vários saquinhos, falava que, ó, quer comprar é o osso de Jesus Cristo, aquele mesmo que foi pregado na cruz, né? E vendia essa simonia. A galera pegava lasca de madeira, falava que, ó, essa aqui é a cruz de Cristo. Quer comprar? Então, essas relíquias tinham um significado religioso para as pessoas, por isso que ela comprava, e a igreja vai condenar isso já no Concílio de Trento. Então, eu não chego a falar de pontos positivos e negativos. Eu falo assim, ó, a igreja reconheceu algumas coisas, mas confirmou outras. O que ela vai trazer de uma certa modificação dessa estrutura, né? E o que ela vai trazer de, tipo assim, eu tô rechaçando o que você tá falando. Também tem isso, né? Por exemplo, a infabilidade do Papa é reafirmada no Concílio de Trento. Ou seja, a ideia de que o Papa é o líder máximo da igreja, ela vai ser, ou seja, que esse Papa também não tem, ele é infalível, ele não erra, porque ele é escolhido por Deus, é exatamente essa noção. O que o Lutero vai condenar nas 95 teses. Mas é exatamente isso. Até porque a construção de uma relíquia, ela se baseia na noção de santidade, né? Você vai vender uma relíquia dependendo do quanto esse indivíduo ele é exemplo de fé, o quão maravilhoso ou a atuação do maravilhoso ele vai ter, ou do sobrenatural, para ser mais exato. Então, assim, essa relíquia é sagrada exatamente por isso, né? Tem a questão da morte, enfim. A construção de santidade é muito legal, mas a gente vamos continuar aqui, senão a gente vai ficar falando disso amanhã, a noite toda. Então, e aí pegando esse ponto também, não da construção da santidade, mas essa ideia justamente do positivo e negativo, né? Olha como a igreja reconhece justamente algumas coisas, algumas práticas erradas pelo clero. Em que sentido? Ela determina no Concílio de Trento o celibato clerical. Ou seja, o clero, a partir do Concílio de Trento, era proibido de ter qualquer relação conjugal e carnal a partir do Concílio de Trento. O que isso significa? É rechaçar, né? É justamente rechaçar essa ideia de que o clero havia prostíbulos, né, os padres, né, padres era muito comum ter filhos, então é justamente ir contra essa ideia. Primeiro então, ponto. a gente pode sintetizar numa palavra, né, a busca de uma moralidade dessa igreja, né? O que a gente, perfeito. Né, essa ideia de que cada vez mais eu preciso estar
atuante, indo ao encontro do que eu estou pregando, né? Que é a máxima cristã, gente, que eu levo para minha vida, e isso para qualquer lugar. Se você fala de uma coisa, você tem que viver essa coisa, né? Então, assim, se você prega contra a imoralidade, você tem que viver uma vida regrada nessa moralidade. Ou tentar, pelo menos, viver. Porque a gente sabe que a gente é humano e a gente erra, né? Mas se você prega uma ideia de bons costumes, de uma vida de sou um cidadão de bem, você tem que dar o exemplo que é um cidadão de bem, entende? É essas discussões que a gente precisa entender. O discurso tem que estar atuante com a vida. Porque dentro do universo cristão não existe eu falar X e fazer Y, né? Isso é hipocrisia, isso é mentira. Enfim, tendo feito a crítica, a gente volta pro conteúdo. Ai, meu Deus do céu, tem que parar com isso. Não, tem que continuar mesmo com isso. E aí a gente vai ter justamente a infalibilidade papal, ou seja, a palavra do Papa até hoje é a palavra de ordem máxima dentro da igreja. O clero vai manter a estrutura hierárquica. E aí a igreja... Sim, a indissolubilidade do casamento, isso vai ser importante, justamente que é uma resposta ao Henrique VIII. Tipo, o Henrique VIII queria separar da Ana Bolena, não. Queria se separar... Cara, minha memória falhou. Agora... Da menina lá do Castelo. Esqueci o nome dela. Isso, da Habsburgo. Catarina de Aragão. Isso, querer se separar de Catarina para se casar com Ana Bolena. E aí esse vai ser apenas o pretexto, porque a gente também não pode esquecer que a igreja, ela possui uma enorme quantidade de terras e poder dentro da igreja, e ele vai utilizar esse pretexto justamente para poder acabar fazendo a sua reforma pessoal. A reforma oficial da igreja da Inglaterra, que vai se tornar a igreja anglicana. E aí a igreja, no Concílio de Trento, vai falar o seguinte: o casamento é indissolúvel. O que ela quer dizer com isso? Henrique VIII? Caguei. Errou. Né? Casa, descasa, faz a sua reforma, mas, para a nossa doutrina, casamento é indissolúvel. Né? E aí a gente também vai ter a criação de seminários. E aí a gente pode pensar... Calma aí. A gente pode pensar o seguinte, né? Com a indissolubilidade do casamento, a gente tem a reafirmação dos sacramentos, né? Ou seja, que é uma noção de dogma, mas que é muito importante a gente entender. Por quê? Porque na reforma só existem 2 sacramentos. Que é o quê? O que a gente vai chamar, o que a Igreja Católica chama de Eucaristia, o que a Igreja Protestante chama de Santa Ceia, né? Que aí tem umas divergências com relação ao método, né? Você tem a consubstanciação, a transubstanciação, e aí vem uma terceira lá na frente, que a ideia é em memória de, né? Mas enfim, é uma questão mais teológica. E aí a gente tem o batismo, né? Que o batismo para a igreja protestante é feito com esse indivíduo mais adulto, né? Com água corrente, dependendo da igreja, né? Dependendo da vertente teológica, você faz ele a partir dos 12 anos de idade, em outras só a partir dos 21, mas você tem essa ideia do batismo. O que é diferente, que na Igreja Católica são 7, que eu não vou saber listar todos, eu sei só alguns, né? Não sou católico, então eu tenho algumas noções, não 100%. Né? Que o casamento batismo, comunhão, crisma, batismo, comunhão, confirmação, extrema-unção, penitência, casamento... E ainda tem mais um que agora não lembro, mas enfim. Não, foi batismo, eucaristia, confirmação, que chama-se de crisma, casamento, extrema-unção. Enfim, esses troços aí, são muitos, né? São bastante. São 7. Mas, pensando nessa ideia rapidinho da transubstanciação e consubstanciação, é uma diferença importante litúrgica e dogmática, pensando no seguinte sentido: para o cristão católico, né, ordem isso, ordem matrimônio. Perfeito, Bruno. Brigadão e saudade de você.
tá? Vou fazer Pensando justamente a questão da transubstanciação e consubstanciação, para o cristão católico, a transubstanciação significa o seguinte: no momento determinado da liturgia, quando o celebrante ele justamente ele eleva o pão, eleva o cálice e consagra aquele pão e aquele vinho, naquele momento, para o católico, o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Cristo, né? Então Cristo está se fazendo ali presente em corpo e sangue para o católico. E aí você me corrija, por favor, André, né? Mas a questão da ceia no protestantismo, o pão e o vinho não é exatamente o corpo e o sangue, mas representa, correto? É um pouquinho mais complexo que isso, né? É um pouco dessa noção da transubstanciação, né? Porque o que acontece? O corpo de Cristo, né, e o vinho, que é o sangue, ele se torna a partir do momento que se abençoa, certo? Né? Você tem essa noção. Só que ele não faz isso, aquele objeto não é um objeto sagrado. Né? Aquilo não é sagrado em si. Você está fazendo aquilo em homenagem ao Cristo, mas ele não é como posso dizer? Ele não é o próprio Cristo. O que é diferente na transubstanciação, né? Que é o próprio pão Cristo. E o vinho são o corpo de Cristo. Eles são realmente o corpo e o sangue de Cristo. Então você entra para uma noção mais de sagrado. Enfim, tem uma discussão maior. Então você tem também uma outra vertente, que é a vertente em memória de, ou seja, você come o pão apenas por lembrança ao Cristo. Tá? Então essa discussão é uma discussão que envolve mais teologia do que a gente conhece. O que eu conheço. Não, eu também faltei a EBD e faltei a catequese. A EBD eu ia. Se bobeasse hoje, eu daria EBD. Mas enfim, a gente continuando. Mas vamos lá. Isso, vai. Tá, perdão, desculpa. A gente tem só a condenação da venda de indulgências e a questão das simonias. Gente, aqui a gente precisa lembrar o seguinte: as relíquias sagradas ainda existem. Tá? A questão das relíquias existem. Elas só não são vendidas. Né? Elas não são mais nessa noção. Mas você ainda tem a ideia de relíquia. Show? Tranquilo? Elas não desaparecem. Não acabou a relíquia porque foi condenada a simonia. A relíquia ela ainda existe. Tá? Aí você tem a criação do que a gente chama de seminários, que é parte importante desse momento. Até porque a reforma, a gente tem que pensar, essa reforma católica ou contra-reforma católica, ela não está sendo realizada apenas para os fiéis, ela também está sendo realizada para o clero. Por quê? O clero precisa justamente se adequar a essas decisões do Concílio de Trento, e a partir do momento em que vai ter o historiador José Pedro Paiva, que vai falar que é uma disciplinalização, tá? Então, essa disciplinalização do clero, essa reforma disciplinar do clero, vai fazer com que o clero se adeque a essas reformas tridentinas, né? Aprenda o que a igreja quer para ele agora e coloque em prática. Ou seja, para a população dos fiéis terem acesso justamente, né, se adequarem às decisões de Trento. Sim. Oi? Show. Né, a gente tem até nesse momento, né, acho importante a gente falar, porque a gente atua numa paróquia, né? Então, até o Concílio de Trento, o padre ele não tinha obrigação de morar na paróquia, perto da paróquia. Ele podia morar numa região mais isolada, ele podia ficar distante da paróquia. Com o Concílio de Trento, esse padre ele é obrigado a viver num determinado espaço muito próximo da paróquia. Né? Então, assim, esse padre ele é responsável por tudo que acontece ali dentro. Então, a gente precisa entender isso também. Show, é só para dar uma curiosidade, né? Um toque importante do porquê a gente pensa, pô, por que o padre mora tão próximo do
coisa. Por quê? Porque ele é obrigado por lei estatumentária, agora eu não sei como é que fala essa bênção, né? Mas por lei de estatuto, dentro do concílio, que ele tem que morar perto da igreja. Show? Tranquilinho? Difícil? Não, né? A gente pode continuar então? Só para, na verdade, perguntar, galera, tá com alguma dúvida? Pode continuar. Gente, tá tranquilo? Assim, eu sei que a gente fala um pouco rápido. Eu falo muito rápido. Principalmente quando eu falo muito e às vezes eu empolgo. Às vezes eu sou uma metralhadora de informação. Mas tá tranquilo? Pode continuar? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Não tô entendendo nada também serve, gente. É só um sinal. Só pra gente dizer assim, tudo ok. Tudo ok. Tem dois, dá-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém mais? Amanda entrou. Então, acho que a gente pode continuar, né? Aí a gente vai ter as práticas do que é aquilo, né? A gente está num debate muito teológico, muito filosófico, várias palavras bonitas e tudo mais, né? Tudo lindo, tudo. Palavra bonita. A questão, tá? Questão da infalibilidade. O que é a infalibilidade, Raquel, do Papa? Claro, a ordem do Papa é uma ordem total. Ou seja, o que isso significa? O Papa, ele é visto como o herdeiro de Pedro. Em que sentido? Pedro, na definição dos Novos Testamentos, ele diz, e aí na celebração da Páscoa, justamente há esse destaque de que Pedro, né, em determinado evangelho, não vou lembrar agora se é Lucas, se é Marcos, mas que tem a questão de falar, Pedro, você é meu discípulo mais amado. E aí vai ter o outro também, versículo, que vai falar que Pedro, sobre essa pedra... Acho que ele falou de João. Né? Ele fala para João que o João é o discípulo mais amado. E aí, vamos lá. Desculpa te cortar. Né? Não, tranquilo. Eu sempre confundo. O que acontece? Lá em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, agora o versículo eu não vou lembrar, né? A gente tem uma resposta de Pedro a Jesus. Né? Jesus ele vai questionar, ele vai dizer que ele vai morrer, né? Que ele vai ser morto ao terceiro dia ele ressuscitar. Pedro vai virar para ele, vai falar algumas coisas para ele, mas antes disso Pedro fala o seguinte: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, enfim. E Jesus responde ele: não foi nem pelo que você disse, mas eu vou te responder dessa seguinte forma: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Agora o versículo, exatamente qual o versículo, eu não vou lembrar. Nem um contexto muito específico, mas isso a gente lembra. E aí a igreja, né, católica, ela vai assumir a ideia do seguinte: Cristo, a partir deste momento, entregou a Pedro as chaves da igreja. Chaves que tu ligaste na terra. E aí tem um versículo lá em João, né? João capítulo 20, se eu não me engano, o último capítulo da Bíblia, que Jesus ele aparece ressuscitado, e ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu sabe que eu amo, fala 3 vezes, ele responde 3 vezes. Jesus vira para ele e fala o seguinte, né? Então apacenta as minhas ovelhas. Então nesses 2 textos, Cristo está dizendo para ele: olha, né, segundo as interpretações, segundo as interpretações bíblicas, né, Pedro, a partir desse momento, seria o primeiro líder da igreja, ou o primeiro bispo da igreja. Então, a partir disso, você tem essa noção. Desculpa fazer essa... Não, perfeito, cara. Que isso, continua. Né? E aí eu não lembro o que... Ah, lembrei. E aí, a partir disso, acredita-se que Pedro seja o primeiro papa. Show? O que é infabilidade papal? Primeiro, que o Papa seria o escolhido de Deus, né? Aquele que pegaria as chaves de Pedro, né? O herdeiro de Pedro, por sucessão. E esse Papa,
esse Papa, ele tem a autoridade constituída por Deus. Tanto que você vai usar esse versículo, que ligares na terra será ligado no céu, blá, 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 né? E aí você tem a noção do seguinte, o padre, ele é infalível, o Papa, perdão. Ou seja, as decisões que ele toma nunca vão estar erradas, né? Essa é a noção de infabilidade. Pegaram lá o versículo, né? Mateus 16, 18 ao 20. Show, perfeito, obrigado. É Bruno? Bruno? Isso. Show, é Ó, essa a noção. Ótimo historiador, tá? Entrou agora Leonardo, um ótimo filósofo, um puta filósofo e professor, tá? Obrigado. E Você o me deixou Edinho mais tranquilo aqui. O Edinho que manda muito. Só para te deixar mais... Pode continuar, vou aqui rapidinho. Deixa ali fora rapidinho, chama um dos dois e a gente continua a aula. Muito didático. E o Wesley. E o Wesley aqui para me deixar mais nervoso. Foi criação de seminário, todas essas ideias do concílio, as principais reformas, foi, gente. Tá tranquilo? A gente pode ir pro próximo, senão daqui a pouco a gente vai fazer 4 lives. Eu quero jantar hoje. Jantar no horário. Show! Podemos, Jonathan, ir para o próximo ponto? Que é um ponto que eu amo falar. Sou apaixonado por isso. Então, só para jogar a bola para você, para poder falar que o Concílio de Trento também vai fundar a ideia da igreja militante. O que é a ideia da igreja militante? É a ideia de que, como eu estava falando com vocês, essas palavras bonitas, toda essa teologia, tal, não adiantam de nada se eu não tenho uma prática. E aí, qual vai ser as práticas utilizadas para a igreja para ser posto em funcionamento, para ser posto em funcionamento, justamente essas ideias do Concílio de Trento. A gente vai ter a reativação do Tribunal do Santo Ofício, criado na Idade Média, tá? Primeiro ponto. Segundo, Natanael. Segundo, tá? Além da criação do Tribunal do Santo Ofício, nós vamos ter a criação pelo Inácio de Loyola da Companhia de Jesus, né? Importante companhia que vai pensar justamente nessa fé militante, vai se basear justamente naquela passagem bíblica, né, de ir ao mundo e pregar o evangelho. Marcos, né? E Marcos o terceiro... 16, 10, sei lá. Não lembro agora. Minha memória cristã tá um lixo para versículo hoje. Capítulo eu lembro, versículo tá uma benção. Sempre fui quanto a isso. E a criação do Index, que é uma lista de livros proibidos, né, para os cristãos católicos agora. E aí eu toco para vocês rapidinho 2 pontos, né? Quais são? Primeiro ponto, uma lista de livros proibidos. Beleza, ok. Mas quem tem acesso ao livro a esse período? Que foi o que o Wesley e que foi o André começaram a falar lá na live na semana passada. Quem tem acesso? É uma elite, é a galera letrada, tá? O acesso a livros, né, nesse período, na Idade Moderna, ele é muito restrito. É por isso que é importante a ideia da fé militante, da igreja militante, de eu transpassar a mensagem de Cristo, transpassar as mensagens do Concílio de Trento através da catequização, das procissões, das festas litúrgicas, entre outras expressões religiosas, né? Por quê? Isso é importante para você poder passar a mensagem que quer ser passada. Tá? Sim, a gente pode até lembrar, eu lembrei o nome do autor, que naquela live não saiu, que eu estava falando da prensa de Gutenberg, que ela democratiza, entre 1000 aspas, a noção da leitura. O nome do historiador é Robert Darnton. Né? Ele escreve o livro O Beijo da Lamoriette, ele tem um livro sobre a história do livro, no modo geral. Então, assim, é muito interessante que ele debate exatamente essas noções. Show, tranquilo. Boemia Literária e Revolução? Sim, é ele que escreve sobre a questão do iluminismo dentro de contos eróticos, vamos colocar nesse sentido, mas a gente fala disso...
a gente fala disso na próxima aula sobre iluminismo. Na próxima não, na posterior a essa, sobre iluminismo. Show, gente? E aí, como o Jonathan já falou, já peguei a vez, foi mal, a gente precisa continuar, né? Partiu para a terceira live. Eu tô vendo que vai ter que acontecer. Enfim, né? Ele fala que tem a reativação do Santo Ofício, né? Ou do Tribunal do Santo Ofício. O que é exatamente isso, gente? Inquisição, né? Que a gente vai chamar popularmente de Inquisição. Ela surge ali no início do século, no início ou na segunda metade do século XIII, ali durante a Idade Média. Ela vai chegar um momento que ela para, ela é desarticulada e ela volta de novo dentro dessa reforma religiosa. Show, gente? A gente precisa entender o seguinte: cada vez mais a igreja, ao reafirmar os dogmas da igreja católica e dos seus pontos, ela vai definir o que é heresia, certo? Se eu afirmo determinados dogmas, eu vou afirmar também aquilo que não é favorável àquela decisão. Exemplo, tem um historiador chamado Georges Duby, que ele fala exatamente o seguinte: só é possível haver heresia se houver uma religião dominante, né? Então, nesse momento, o que você vai definir como heresia? O que a Igreja Católica define como herético, né? Então, se a Reforma Protestante vai contra as ideias e dogmas da Igreja Católica, ela vai ser o quê? Herética. Então, a gente precisa pensar também outros pontos. Por exemplo, nesse momento, você começa a operacionalizar a ideia de culpa, né? Na Idade Média, você tem a supervalorização dos pecados, né? De que esse pecado, a partir do momento que você peca, você vai ou para o céu ou para o inferno, provavelmente para o inferno, né? Quando você peca, você vai para o inferno. Desculpa a gente dar essa notícia triste a vocês, mas a gente vai ver cada vez mais, e aí entra o que o Legoff fala sobre purgatório, que é a dualidade entre céu e inferno, o medo de ir ao inferno. Tá? Então, cada vez mais, você vai ter o desprezo dessa população, durante a Idade Média, início da Idade Média, a ideia de mundo, desprezar o mundo terreno. Ou seja, tudo o que eu preciso não está na Terra, ele está no campo celestial. Olha que lindo, coisa genial, né? Você quer falar, Jonathan? Só abrir um detalhe. Percebe então por que, por isso, muita gente vai pegar a sua indulgência, colocar debaixo do braço, se benzer e vai para a Idade Média lutar contra os mouros, né, contra os muçulmanos? Porque sim, essa ideia de que eu tenho o perdão de Deus, esse mundo para mim não é necessário, né? O meu lugar é o céu, é lá onde eu quero morar, já diria musiquinha contemporânea, tá? Então, é justamente essa ideia de que eu não preciso desse mundo, né? Eu recuso esse mundo. Por quê? Porque o que me espera é o paraíso, o que me espera é o céu. E aí eu vou lutar contra os muçulmanos, eu vou ter a certeza de que após a minha morte eu vou ser salvo. Então, só para falar isso. Continua. Show, perfeito. É perfeito. Né? E aí a gente cria, nesse momento, uma ideia de culpabilização do pecado, né? A gente tem a superculpabilização, e aí é que a gente continua a ter essa noção. Gente, a gente precisa lembrar o seguinte: durante a Inquisição, por exemplo, né? Quer ver um exemplo? Que os judeus, eles são condenados pela Igreja Católica nesse momento. Por quê? Porque a ideia era o seguinte: se eu não vivo a verdade de Cristo, eu não posso ter essa pessoa comigo. Tá? A gente tem vários autores dentro da historiografia que vão trabalhar a ideia de cristão novo. Né? Certo, Jonathan? Né? Você tem a ideia de cristão novo. O que é a ideia de cristão novo, gente? É um cristão que é novinho, tem 22 anos? Não. É um cristão recém-convertido. É um cristão
que era de uma fé diferente, é um cristão, que era de uma fé diferente ou uma vida diferente, e passa a seguir o evangelho. E aí entra a ideia de cristão antigo e cristão novo, né? O antigo é o que já vem de uma origem, de uma confessionalização das monarquias, ou estados confessionais, ou seja, os estados fazem com que esses súditos sejam dessa determinada religião, ou seja, eles não passam por outras. Então, o indivíduo que não era daquela religião passa a ser cristão novo. Tá difícil? Complexo? Foi. É complicado. Tá? Então, a gente tem a Inquisição trabalhando em várias áreas. Uma delas é na caça da noção do que a gente chama de judaizantes, né? São indivíduos que são cristãos, mas que ainda praticam a ideia de judaísmo, algumas questões ligadas muito ao judaísmo. Tá bom, gente? É um dos pontos. A gente precisa falar um pouco, especificar um pouco a ideia de confessionalização das monarquias. O que é um Estado confessional? É um Estado... Fala. Cara, eu vou ali rapidinho no banheiro, já volto. Você pode continuar? Tá, primeiro pedir desculpa a Flávia, tá, pela musiquinha. E segundo, é fazer justamente essa ligação do que o André já estava falando, desse estado confessional. Tá? Por quê? Vamos lá. Pensa justamente essa questão de que essa ideia que você cria de cristão velho, como era chamado na época, e cristão novo, ela surge essa ideia, né, a partir justamente das perseguições que haviam aos judeus durante a Idade Média e depois a Idade Moderna na Europa. Tá? Então, quando vocês verem mais à frente, né, a ideia de perseguição aos judeus impostas por Hitler, imposta por outros governantes totalitários, isso já no período contemporâneo, isso já no século XX, isso não é uma ideia que surge do nada, que surge ali. Não. Essa perseguição já vem desde o período lá da Antiguidade e da Idade Média. E vai ser justificado pelas passagens bíblicas em que sentido? Né? Como é que vai haver essa justificação de perseguição aos judeus? No sentido em que os judeus foram aqueles que condenaram Jesus Cristo. Se eles condenaram Jesus Cristo à morte, nós temos que realizar essa perseguição aos judeus. Então, vai ser essa justificativa que vai ser utilizada para um antissemitismo na Europa. Tá? Um antissemitismo que é a perseguição aos judeus. Então, aí se cria justamente essa ideia de cristão velho e cristão novo. E aí isso é importante porque você tem que ter uma comprovação de que você é, no mínimo, um cristão convertido a uma quantidade de tempo considerável. Tá? Porque aqui vai ser chamado, aqui na colônia, vai ser chamado de Estatuto de Pureza de Sangue. Olha o nome. Estatuto de Pureza de Sangue. Para dizer o seguinte, eu, na verdade, sou cristão há bastante tempo. E aí, se eu tenho, né, se eu sou um cristão velho, ou se eu sou realmente cristão, eu posso participar desse estado confessional, que é justamente o que o André vai falar agora. Vou deixar para ele. Cheguei na hora boa. Chegou na hora boa. Confessional, exatamente. Lembra que a gente falou lá com o tio Wesley, na última live, né, sobre a ideia de que o rei, né, ele vai ter uma religião? Show! Até aí, tudo bem? Esse rei vai ter uma religião. Beleza? É uma pergunta boa. Sim. Né, você tem, por exemplo, na Espanha, as leis de sangre, né, que é a mesma coisa que seria exatamente isso que ele falou. Né? Mas vai dizer o seguinte, o judeu, ele é tão imundo, ele é tão impuro, né, que o sangue dele é impuro. Você não tem mistura entre judeus e esses cristãos novos e cristãos velhos também. Né? Você proíbe o casamento entre esses indivíduos. Tá? Enfim, tem várias outras discussões. A gente precisa lembrar o seguinte,
né? Durante a Idade Média, a gente tem um único exemplo de religiões que vão ser habitadas ao mesmo tempo. A gente tem Toledo como exemplo disso, né? Que é onde você vai ter a habitação de judeus, cristãos e muçulmanos, isso sob domínio muçulmano, tá? A gente vai ter, por exemplo, no Brasil, a ideia de intolerância, né? A ideia de tolerância religiosa no governo holandês, né? Com o governo do Nassau aqui na região de Pernambuco. Enfim, onde cristãos novos e cristãos poderiam habitar em paz. Você tinha uma tolerância religiosa. Então a gente precisa entender o seguinte: esse estado confessional, para voltar para o que eu estava falando, esse estado confessional é um estado onde o rei ele tem uma religião e ele vai definir que a religião do estado é a religião dele, ou seja, a ideia de que o rei ele vai definir a religião daquela cidade ou daquele país, beleza? E todos que são súditos dele são dessa religião. E aí abre um espaço para dizer o seguinte: esse estado é intolerante? Sim. Porque ele não vai permitir e não vai ter a abertura para outras religiões. Show até aí, tudo bem, gente? Tranquilo? O que esse... do Estado na igreja... tem que lembrar o seguinte: além dessa noção, a gente precisa lembrar o seguinte: esse estado confessional é um estado onde a igreja interfere nos assuntos políticos e o Estado interfere nos assuntos religiosos. A Inquisição é um exemplo disso. Porque o que era a Inquisição para o Estado confessional? Era um braço desse Estado. Exemplo, em Portugal e na Espanha, que você tem os processos de Inquisição muito mais fortes, a Inquisição era um braço do Estado. O que acontecia? Você pegava um indivíduo, muitas das vezes delatado por um vizinho ou por um amigo. Gente, vamos lembrar o seguinte: Idade Moderna, a ideia de público e privado está surgindo ainda. A ideia de individualidade está surgindo. Então, cada um cuidava um do outro. Então, o meu vizinho, que morava perto de mim, me observava. Nada. Era quase a ideia do Big Brother, sabe? Tem uma pessoa me observando o tempo todo. Né? Então, esse indivíduo, ele era observado o tempo todo. Então, eu vou falar do caso judeu, que é mais fácil da gente falar, porque é mais fácil de eu falar. Né? Por quê? O cara praticava um determinado costume que era judaizante, que era judeu. Ele era visto, se ele fosse visto praticando uma coisa, sei lá, agora eu não lembro um exemplo muito nítido, né? Um determinado... Comer carne de porco. Não comer carne de porco. Recusar. Não comer carne de porco, perfeito. Carne de porco. Às vezes o cara comia carne de porco e passava mal, né? Então ele descobriu que ele não podia comer carne de porco. Mas porque um judeu não pode comer, ele é judeu. Então um vizinho via isso, ouvia isso, o que ele fazia? Ele ia direto a quem? A Inquisição. E a Inquisição pegava esse indivíduo, não se ouvia necessariamente, não nessa ordem, pegava esse indivíduo, levava para depor, só que o depoimento desse indivíduo era sempre um depoimento de, como posso dizer, como é que a gente fala? Era um depoimento de confessar. Ou seja, esse indivíduo ia para o julgamento falando o seguinte: eu fiz isso mesmo. Ele ia ser condenado? Ia, porque ele acabou de dizer que fez um bagulho. Então, muitas das vezes esses indivíduos questionavam, brigavam, você passava por um monte de processo, que era uma questão mais burocrática. Inclusive tem um livro aqui, eu acho que você conhece o nome do autor, que é o professor nosso sim. na Rural, que é o Ilan, que ele fala o seguinte: a Inquisição contestada. Ele vai traçar alguns termos, algumas disputas, cartas do padre Antônio Vieira, discutindo essa noção da Inquisição dentro do mundo moderno. Enfim, ele vai discutir essa noção de Inquisição. Lembra o seguinte: a Companhia de Jesus, ela vai ter um certo, como pode dizer, uma certa divergência com relação à Santa Inquisição. Tá? Eles têm divergência, eles têm lutas políticas. Então o padre Antônio Vieira... Já vai rapidinho. Só ir ao banheiro. Show. E aí, a partir disso, ele vai criar certos mecanismos de defesa. Um exemplo muito claro que a gente pode ver da atuação da Santa Inquisição, tem um livro de um historiador chamado Ronaldo Vanfas, que ele fala sobre
sobre um católico, um padre católico criado, mesmo não sendo judeu. Exatamente. Esse indivíduo poderia não ser judeu, mas se ele fosse acusado, ele deveria ou confessar ou pagar uma multa, o que seria muito difícil. O que acontecia? Quando uma pessoa era pega, né, nessa situação, eles confiscavam todos os bens desse indivíduo. Tá? Além disso, ele era obrigado a fazer um depoimento, testemunhar, para absolvição de culpa. Então ele tinha que ou confessar ou reafirmar que ele não era, o que geraria muito mais trabalho, o que gera muito mais trabalho. Então as discussões inquisitoriais são muito nesse sentido. E tem vários outros tipos de processo. Você tem processo por bruxaria, você tem processo por relações sexuais baseadas no mesmo gênero, indivíduos que tinham relações sexuais com mulheres, homem com homem. Enfim, você tem alguns relatos sobre isso. A Inquisição ela deixa muito claro essas noções. Enfim, né, a Inquisição é um bagulho bem complicado. Mas no livro é Inquisição, sim, Inquisição. Tem um livro do Ronaldo Ranfas que ele trabalha não a questão do judeu em si, mas a questão, por exemplo, de um católico que se converteu ao protestantismo, ao calvinismo, dentro de Pernambuco, né, que é ali no período holandês, e ele vai ser assim, importantíssimo para a gente pensar a ideia de missionação calvinista dentro do Brasil colonial. Mas, enfim, isso daqui é outro assunto, tá? Mas a Inquisição ela vai entrar de choque com isso. Show até aí, tudo bem, gente? Tá difícil a Inquisição? Eu acho que assim, não é uma coisa que tenha muita abertura, mas é uma coisa muito importante. Tá? Porque a Inquisição, por exemplo, vai ser no período moderno que a gente vai ter a maior queimada de bruxas e indivíduos na história. Né? Nem na Idade Média se queimou tanta bruxa quanto na Idade Média. Né? Então a gente precisa... Realmente. Inclusive a quem vos fala também iria porque critica a igreja. Né? Enfim... Não é não, Jonathan? A gente é tudo pro inferno porque a gente critica a igreja. A gente é comunista, inclusive, porque a gente não pode falar de justiça social. Coisa que a igreja muito fez. Né? Muito fez. E vamos continuar? Aí tu... Daqui a pouco acaba a live, acho que falta 5 minutos. Já vamos pra terceira live, não tem essa não, eu falei contigo. Não vou jantar hoje. Sim. A pergunta é do Leonan Cardoso. Ele fala o seguinte: a Inquisição foi importante para o processo de colonização, correto? Sim. Por quê? Porque a partir do momento, né, pressão também faz parte de uma opressão do Estado. Então, quando a gente fala de expansão marítima, quando a gente fala para o processo de manutenção do Estado português, por exemplo, na América Portuguesa, ele precisa de certos mecanismos para controlar esses indivíduos. Então a Inquisição ela vai fazer parte disso. Não apenas a Inquisição, a Companhia de Jesus ela faz muito parte dessa noção de expansão da fé cristã. Lembra o seguinte, o Concílio de Trento, uma das propostas é a ideia de missionamento. Né? Tanto que você tem a criação dos jesuítas. Então a gente precisa lembrar exatamente isso. O que é uma coisa ou outra? O que é a Inquisição e o que é a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus é a ideia missionária. A ideia da Inquisição é a ideia de você manter as regras, vamos dizer assim, morais dessa igreja. Então não existe missionamento sem esse regramento. Então as duas coisas dentro do processo de expansão marítima, eles vão ser favorecidos. Pode falar, Jonathan. Não, é só para... Percebam como a ideia de confessionalização é importante para a gente entender, né, a atuação da Companhia de Jesus e a atuação do Tribunal do Santo Ofício. Né? Primeiramente, abraço pensar o seguinte: há um Estado confessional. Os agentes da igreja, o clero da igreja,
age em colaboração com o Estado, com as monarquias. E os agentes da monarquia agem em colaboração com o Estado, com a Igreja. Porque o Tribunal da Inquisição ele tem a sua via, tem a sua atuação eclesiástica e tem a sua atuação estatal. O que isso quer dizer? Para a Igreja, né, o importante é você buscar ali o que eles chamam da fé desviante, ou seja, os desvios da fé. Ou seja, para a Igreja é importante você buscar aqueles que estão indo contrário da doutrina, pensada em Trento, Tem pensada 4 minutos, pela... tá? Tá, então eu vou... Tá, deixa eu... Falei que é uma terceira live. Então, para a Inquisição, né, para a Igreja, o Tribunal Inquisitorial é importante para você tentar determinar esses desvios da fé, da questão religiosa. E para o Estado? Aí eu já pego, não sei se o Wesley falou, não sei se foi nessa, se foi em outra live, eu lembro do livro do Foucault, Vigiar e Punir. Então a ideia de você, do Estado, eu vigio. E como não há essa questão de separação Estado e Igreja, não é essa ideia de Estado laico, não há essa ideia, né, de direitos humanos, e aí eu cito o livro da Lynn Hunt, né, que é... Travou. Calma aí. Tem uma travada. Cara, a gente fala muito. Então, gente, o Jonathan saiu. Tá? Vamos ver se ele volta. Que acho que travou, caiu a internet. Vamos fazer o seguinte. A gente fecha essa live aqui. Ai, ele sumiu daqui. Eu acho que ele deve entrar depois. O que eu vou fazer? A gente encerra essa live, tá? E a gente volta na próxima para concluir em nome de Jesus essa matéria. Que 3 lives vai ser o limite e a gente volta, tá bom? Show. Para quem entrou agora, a gente vai fechar essa live. A gente volta numa próxima live daqui a pouco. O celular dele travou. E a gente volta na próxima aula, tá, Jonathan? A gente volta na próxima live. Aí eu dou uns 2, 3 minutos, a gente bebe água, vai no banheiro, faz o que tiver que fazer. Eu tenho que reencher aqui as coisas. E aí a gente volta, tá bom? Vou salvar a live e a gente volta daqui a pouco.